Oi, gente. E aí? Tudo bem? Estão preparados para o capítulo 8 da nossa leitura compartilhada? Negocie como se sua vida dependesse disso? Esse capítulo também está bem denso, tem bastante conteúdo para a gente conversar. Vamos lá. Garanta a execução. O trabalho de um negociador não é apenas chegar a um acordo, é chegar a um acordo que possa ser implementado e assegurar que ele seja cumprido. Negociadores têm que ser arquitetos de decisões. Eles precisam criar de maneira dinâmica e adaptável os elementos verbais e não verbais da negociação, para obter o consentimento e a execução. Então, nesse capítulo, a gente vai ver que não basta somente chegar ao sim, fechar o acordo, né? A gente tem que executar esse acordo, a gente tem que cumprir o que foi combinado. Às vezes só o sim não é o suficiente, que a gente já viu no capítulo anterior, né? O sim não é nada sem o como. Como está aqui relembrando a gente. Sim não é nada sem como. Os captores queriam 5 milhões de dólares. Nós queríamos ganhar tempo. Desde o desastre em Duas Palmas e a epifania de Pittsburgh, eu estava ansioso para empregar as lições que aprendera sobre as perguntas calibradas. Tudo o que vamos dizer é: ei, como saberemos que José está bem? Como devemos pagar sem saber que José está bem? Repetidamente instruir. Então aqui ele está tratando de um caso de um sequestro, né? No caso, o sequestro do José. Isso ocorreu lá na Colômbia, então ele tinha acabado de desenvolver as perguntas calibradas, mas ele ainda não tinha aplicado. Então ele estava ansioso por aplicar suas novas técnicas. Então ele instruiu a esposa, que é a esposa que estava falando ao telefone, né, com os raptores. E aí ele falava: só repita isso, como vou saber se ele está bem, como posso fazer isso, né, diante do que ele pedia de resgate. Perguntas calibradas que começam com como são uma forma certeira de manter as negociações em andamento. O truque das perguntas como é que, quando corretamente usadas, elas são uma maneira gentil e elegante de dizer não e orientar seu interlocutor a oferecer uma solução melhor, a sua solução. Um como não educado convida a colaboração e dá ao seu interlocutor a sensação de estar sendo tratado com respeito. Lembra? A gente já tinha falado um pouco sobre isso no capítulo anterior, né, da utilização da palavra como. E aqui ele vai dizer que o grande truque é esse. O como, ele é um não sutil, né? Então, quando eu falo: como devemos fazer isso? Como eu posso resolver essa situação? Então, eu estou dizendo não sem dizer o não, né? Que era o que ele fez lá no primeiro capítulo. Lembra quando ele fez lá a primeira aula de negociação, que ele deixou os estudantes desarmados? Porque ele só repetia isso, que ele seguia o que ele orientou a esposa do José a fazer, a repetir sempre as mesmas perguntas como. E aí a pessoa vai ficando desconcertada e acaba não tendo uma reação. Ou ela vai procurar uma solução que orienta para aquilo que você está esperando. No outro extremo, tenha cuidado com 2 sinais relevantes de que seu interlocutor não acredita que a ideia é dele. Você está certo e vou tentar. Faça o outro lado se sentir vitorioso. Deixe-o pensar que a ideia é dele. Cale o seu ego. Lembre-se, sim não é nada sem o como. Portanto, continue perguntando como e tenha êxito. Então, aqui, ele fala: além da gente negociar, a gente tem que prestar essa atenção no que o outro está falando, né? O você está certo, a gente já falou em alguns capítulos anteriores, né? Então, ele não resolve nada. E o vou tentar também não, gente. Se a pessoa falar assim: tá bom, vou tentar. Vou tentar não. Significa que ela não quer fazer também. Então, nesse momento, ele fala pra gente, né, calar o nosso ego, porque às vezes a gente quer ter razão, a gente quer a solução, a gente quer ouvir o você está certo, mas o você está certo não adianta, nem o vou tentar. Então, vamos prestar atenção. Influenciando aqueles que estão por trás da mesa.
Algumas semanas depois de José voltar para os Estados Unidos, fui à casa da família para fazer o relato de sobrevivência do refém. Há um conceito mais amplo aqui. Em qualquer negociação, é preciso analisar o contexto completo. Um percentual surpreendentemente alto de negociações depende de fatores que vão além do dinheiro. Então, lá, vocês lembram que eles queriam 5 milhões? E aí ele foi fazendo as perguntas como, e ao mesmo tempo ele foi reduzindo esse valor. Ele conseguiu ir ganhando tempo, só que nesse ganho de tempo que ele teve nos dias, os sequestradores eles ficaram descuidados e o José conseguiu escapar do cativeiro e foi resgatado pelos agentes. Só que ele ficou com uma dúvida: será que realmente deu certo a minha estratégia? Ou será que foi apenas um golpe de sorte? E aí ele foi entrevistar o José, fazer esse relato de sobrevivência que ajuda também nos estudos que ele faz, né, para melhorar as táticas e as práticas do FBI. E aí o José contou para ele que realmente os sequestradores eles tinham ficado confusos mesmo com aquele tanto de pergunta como, e acabaram se descuidando por conta dessa confusão mesmo, que eles não conseguiam achar uma solução para a proposta do sequestro. Então realmente tinha dado certo. Então ele quer dizer que a gente precisa analisar o contexto como um todo, né? E às vezes não é só o dinheiro a questão. Às vezes tem alguma coisa implícita que impede você de negociar e fazer um bom contrato. Identificar mentirosos, como lidar com babacas e encantar todos os outros. Negociadores verdadeiramente eficientes estão atentos às comunicações verbais, paraverbais, como é dito, e não verbais que permeiam negociações e dinâmicas de grupo. Eles sabem como empregar essas sutilezas em benefício próprio. Então, aqui nesse trecho, ele vai começar a explicar para a gente algumas técnicas de como a gente pode perceber se a pessoa está mentindo, se ele está agindo como um babaca, e ao mesmo tempo como que a gente pode encantar as outras pessoas. A regra do percentual 7,38,55, baseada em estudos sobre o que nos faz gostar ou não de alguém. Quer dizer, apenas 7% de uma mensagem se baseiam nas palavras, enquanto 38% vem do tom de voz, 55% da linguagem corporal e da expressão de quem fala. Como você aplica essa regra? Primeiro, preste bastante atenção ao tom e à linguagem corporal do seu interlocutor para se certificar de que eles combinam com o significado literal das palavras. Caso não se alinhe, é bem possível que a pessoa esteja mentindo ou pelo menos que ela não esteja convencida do que diz. Olha que interessante esse estudo, gente. Só 7% do que dentro de uma comunicação, só 7% é relevante. As palavras só representam esse valor, 7%. O restante é o tom de voz. Lembra que a gente já falou lá desde o primeiro, segundo capítulo sobre usar a voz. E 55% é a linguagem corporal. Então, quer dizer, não adianta eu estar fazendo um discurso agradável, as minhas palavras sejam agradáveis, se a minha cara tá fechada, se eu tô com o braço cruzado. Que informação que eu estou passando, na verdade? As pessoas não vão ouvir as minhas palavras se o meu corpo estiver dizendo o contrário, se a minha voz estiver brava, se eu estiver impostando a voz. Não adianta eu estar falando assim, bom dia, né? A pessoa não vai acreditar que eu estou desejando um bom dia para ela. Então ele fala que a gente tem que perceber tudo isso. E às vezes tem a questão de você não estar convencido do que você disse. Eu tive uma professora na faculdade que ela falava isso pra gente. A gente não convence ninguém daquilo que a gente não está convencido. Então, por exemplo, não adianta eu querer vender um produto se eu realmente não acredito que aquele produto é bom. Eu não vou ser uma boa vendedora nesse caso. A regra de 3. A regra de 3 consiste apenas em levar o outro a concordar com o mesmo ponto 3 vezes na mesma conversa. É triplicar a força de qualquer dinâmica que você esteja tentando incutir no momento.
Ao agir assim, você revela os problemas antes que eles aconteçam. É difícil mentir ou fingir convicção repetidamente. Quando aprendi essa habilidade, meu maior temor era soar como um disco arranhado. Então é preciso variar a tática. Aqui a regra de 3, ele fala que você tem que, dentro da negociação, né, de estabelecer um contrato com a pessoa, você tem que conseguir a confirmação dela por 3 vezes. Mas aí, ao contrário lá, né, da negociação com os sequestradores, que você fica repetindo a pergunta para desconcertá-los, nesse caso você tem que variar a tática para não parecer um disco arranhado. Então, o primeiro sim, você pode conseguir explicando o que você pretende, fazer a sua proposta. Aí a pessoa fala, sim, é muito boa a sua proposta. Aí o segundo sim, você vai conseguir perguntando para a pessoa, já que você gostou da proposta, como que nós podemos aplicar essa proposta aqui? Aí a pessoa vai dizer como aplica. E por final você conseguiu o está certo. Então aí você faz o resumo de tudo que a pessoa disse. E aí fala, é isso que nós estamos acordando. Então ele fala que a gente tem que variar a técnica dentro daquilo que a gente já estudou, né? Do espelhamento, do rótulo, do resumo. Então você vai variando a tática, mas levando a pessoa a dizer sim, está certo, negócio fechado, né? Para ela concordar durante 3 vezes, porque ninguém sustenta uma mentira repetidamente. Efeito Pinóquio. Em um estudo sobre os componentes da mentira, foi constatado que, em média, os mentirosos são mais prolixos do que aqueles que dizem a verdade e empregam mais pronomes na terceira pessoa, começando falando sobre ele, ela, eles, deles, em vez de eu, para estabelecer uma distância entre eles próprios e a mentira. Os pesquisadores chamaram isso de efeito Pinóquio. O efeito Pinóquio, ele fala, né, que vocês devem conhecer a história do Pinóquio, aquele menininho de madeira que aí ele vira um menino, mas quando ele mente o nariz dele vai crescendo. Então ele fala que, assim como o Pinóquio, as pessoas mentirosas, o prolixo é aquele que usa muitas palavras. Então ele fala que quanto mais a pessoa mente, mais ela usa palavras, mais ela tenta justificar ou criar uma história que vai te convencer. Então quando você vê que a pessoa está inventando muita coisa, é bom ficar atento se isso não é uma mentira. E ao mesmo tempo ele usa esses pronomes. Foi ele que falou, ela, ou isso aconteceu a partir deles. Então ele tenta se afastar da mentira que ele está contando, colocando isso numa terceira pessoa. Preste atenção ao uso dos pronomes. Os pronomes que o interlocutor utiliza também oferecem pistas sobre a real importância dele na cadeia de decisão e implementação do outro lado da mesa. Quanto mais apaixonado por eu e meu, menos importante ele é. Os tomadores de decisão inteligente recorrerão a pessoas que estão longe da mesa para não serem forçados a decidir naquele momento. Então aqui, além de prestar atenção nos pronomes para pegar o mentiroso, né, porque ele usa isso na terceira pessoa, a gente também tem que prestar atenção na hora de negociar, porque daí isso se inverte. A pessoa que tem o poder de decisão, ela também vai usar os pronomes na terceira pessoa, mas não como uma mentira, e sim como para distanciar a decisão daquele momento. Então ele vai dizer, preciso conversar com o meu conselho, preciso reunir a diretoria para apresentar a sua proposta. Enquanto ao contrário, se você estiver conversando com uma pessoa assim, esse aqui é meu projeto, sou eu que resolvo tudo aqui. É bom prestar atenção se ele realmente é a pessoa que vai te dar a resposta final. O desconto Cris. O vendedor astuto que está tentando levar você a um sim repetirá seu nome muitas vezes. Recomendo que tome um caminho diferente e use seu nome. E como consigo o desconto Cris? Usar o próprio nome cria uma dinâmica da empatia forçada. Faz o outro lado ver você como uma pessoa. Humanize-se de maneira divertida e agradável. Esse trecho eu achei até um pouco engraçado. Ele fala, né? Então o vendedor que está tentando te convencer, ele primeiro pergunta como que é seu nome e fica, no caso dele, né? Então, Cris, isso aqui tem essa vantagem, então, Cris, né? E aí ele fala que ele usa o nome dele para pedir o desconto. Então, como que eu consigo o desconto Cris?
Um dia ele chegou, fez umas compras na loja, quando ele foi passar no caixa, ele conta, né, nesse trecho do livro, ele falou assim: oi, eu sou o Cris, qual é o desconto do Cris? E aí diz que a atendente sorri, vai lá, conversa com a gerente e no final ele acaba conseguindo um desconto de 10% nas compras dele. E isso eu não aprendi aqui nesse livro, né? Eu já ouvi em outros vídeos que eu assisto sobre como pedir desconto, como economia financeira. E ela fala que um desconto, você nunca fala assim, você tem desconto? Você tem que dizer quanto é o desconto para mim, que é o que ele fez, né? No caso, ele ensinou meu. Então, qual é o desconto, Cris? A chance de você conseguir um desconto usando essa forma é quase de 100%, assim, 80% dos casos você vai conseguir um desconto utilizando essa forma. Como levar seu interlocutor a fazer uma oferta que o prejudica? Constatamos que, em geral, é possível dizer não 4 vezes antes de pronunciar realmente a palavra. O primeiro passo na série dos nãos é o velho recurso: como devo fazer isso? Depois, sua oferta é muito generosa. Sinto muito, isso não funciona para mim. Sinto muito, mas temo não poder fazer isso. Sinto muito, não. Quando dita de maneira gentil, mal chega a soar negativa. Então aqui, ele traz uma negociação que um dos alunos dele fez, que ele conseguiu pagar o valor que ele queria num determinado serviço a partir desses vários nãos. Então, o primeiro não, né, a pessoa estava oferecendo, né, fazendo a proposta para ele do valor, e ele falava assim: mas como devo fazer isso? Então, a pessoa repensou e levou uma outra proposta com um pouco abaixo do valor. Aí mesmo a pessoa diminuindo o valor, ele ainda fala: nossa, sua oferta é muito generosa, o seu serviço faria toda a diferença para mim, mas nesse momento isso não funciona para mim. Você está dizendo não, mas você não está usando a palavra não realmente. E aí a pessoa, nesse sentido, ela vai tentar, porque ela quer fechar o negócio, ela quer prestar o serviço para você. Então ela vai fazer uma outra proposta, e aí você ainda fala: sinto muito, mas temo não poder fazer isso. E a pessoa vai tentando, por isso que ele fala aqui no tópico, né, desse trecho, como levar seu interlocutor a fazer uma oferta que o prejudica. Então, a pessoa que quer prestar o serviço para você ou quer fechar um negócio com você, ela vai tentando fazer contrapropostas até chegar num acordo. Tipo, você tem um número na mente e ela tem outro número na mente, mas você quer que chegue no seu número. Então você vai dizendo esses não sutis até conseguir o acordo. E não é que esse rapaz ele conseguiu o serviço da forma que ele queria. Eu não lembro agora exatamente os valores, mas era uma coisa semelhante assim. O serviço inicial era $25 mil e ele tinha 16.500. E tem essa questão também dos números quebrados, tá, gente? Não esqueçam lá dos números quebrados. Então ele vai fazendo a contraproposta, e aí a última vez que, antes dele falar o não definitivo, que seria o não definitivo, mas ele acaba conseguindo o acordo, é falar assim: não, então tudo bem, eu posso pagar por esse serviço $16.437. A pessoa do outro lado vai imaginar que ele reuniu todo o dinheiro que ele tinha para pagar o serviço e acaba por concordar. Lições-chave. Faça perguntas como. Faça-as repetidamente. Use as perguntas como para formatar o ambiente da negociação. Lembra? A gente vai jogando como posso fazer isso, como isso pode ser executado, e vai formatando a negociação para a sua solução. Não preste atenção apenas às pessoas com as quais você está negociando diretamente. Sempre identifique as motivações dos jogadores por trás da mesa. Nesse trecho, além dele ter falado lá, né, do que tinha acontecido com o José fora do que eles estavam negociando, quando ele foi falar com ele, às vezes quando a gente vai negociar alguma coisa, também tem outras pessoas envolvidas. Vamos supor, você quer comprar um carro.
E aí você escolheu um modelo, mas a sua esposa não concorda com aquele modelo, porque, por exemplo, vocês já têm filhos, e aí vocês precisam, por exemplo, de um carro sedã, que tem um bagageiro maior, e você quer comprar um carro esportivo. Então, quer dizer, você às vezes acaba não negociando, não fechando o negócio, porque existem outras pessoas envolvidas. Ou no caso daquele que tinha um poder de decisão na negociação, mas ele precisava conversar com o conselho, com a diretoria dele. Ele conta naquele trecho também que ele tinha já uma consultoria fechada com uma empresa que era para um determinado setor. E que no momento que eles foram para executar essa consultoria, o setor não aceitou. O presidente da empresa fechou, mas o setor não aceitou. Então, no último momento, o negócio não foi fechado por conta disso, porque o presidente não tinha falado com o diretor daquele setor e ele acabou renegando a negociação. Siga a regra percentual 73855, observando atentamente o tom de voz e a linguagem corporal. Isso aí é atenção. O sim é verdadeiro ou falso? Teste com a regra de 3, né? Lembra? Consegui 3 sims repetidamente. O uso do pronome permite uma análise bem informada sobre a autoridade relativa do negociador. Use seu nome para tornar-se uma pessoa real. Humor e humanidade são as melhores maneiras de quebrar o gelo e derrubar barreiras. Gente, essa dica final desse capítulo, humor e humanidade são as melhores maneiras de quebrar o gelo e derrubar barreiras, isso serve para a vida, não é nem para os negócios, é para tudo. Aonde você chegar, que você puder, né? Lógico que às vezes a gente não tá bem, não tô falando que você tem que virar um bobo da corte e viver sorrindo pelos 4 cantos, né? Ou dizer bom dia a cavalo, como diz, né? Quem fala demais diz bom dia a cavalo. Mas o que eu quero dizer é quando você traz uma leveza, né? Aquele humor gostoso, e você é uma pessoa humana, que você demonstra empatia, que você demonstra que você está preocupado com o outro, essas são as melhores maneiras de quebrar o gelo e derrubar a barreira em qualquer lugar, independente se você está querendo negociar ou não. Então esse é o final do capítulo 8. Estamos aí a 2 capítulos do final do livro. Espero que vocês estejam gostando. Um beijo e até o capítulo 9.